Bom dia, gente. A nossa devocional tá lá em Marcos, no capítulo 9, lá no versículo 50. E diz assim: o sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Eu ainda tô no sal, calma aí. E eu tava estudando a respeito do sal, né? E veio esse versículo. E esse versículo, o Espírito Santo fez uma pergunta assim pra mim, ó: tem de sal em vós? E aí eu fiquei pensando um pouco, né? E aí meditando na palavra dele, porque nós precisamos ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E aí eu tava pesquisando sobre o sal, né? E aí eu achei um trechinho muito legal que diz assim, ó: o sal quimicamente jamais ele é influenciado. Ele sempre irá influenciar outros elementos. Ou seja, não há nenhuma substância que pode neutralizar o sabor do sal. Todos são influenciados por ele. E aí eu vou te fazer a mesma pergunta que o Espírito Santo fez para mim: tem de sal em vós? Será que quando nós passamos por determinadas situações, determinados imprevistos, circunstâncias, tentações, provas, será que nós permanecemos o mesmo? Sabe? Será que nós permanecemos sal? Igual o sal de verdade? Aonde nada pode mudar o que ele é, aonde nada tira a essência, aonde nada pode neutralizar o sabor que ele tem. E aí eu fiquei pensando nisso e pensei em mim, como eu tenho me portado diante das adversidades. Será que eu tenho sido um sal contaminado, sabe? Porque aqui Jesus fala sobre o sal insípido. O que acontecia era que o sal não era puro, sabe? Então não podia ficar muito tempo no saleiro, ele era misturado com outros minerais. Então se ele ficasse muito tempo parado, inutilizado, ele acabava estragando. Por isso ele se tornava um sal sem sabor, insípido. E quantos de nós, irmãos, quando passamos por determinadas situações, nós perdemos a nossa essência, nós perdemos o nosso sabor, sabe? Ao invés de permanecermos sal, permanecermos com a nossa essência, nós deixamos que outras coisas comecem a nos influenciar, e aí a gente vai perdendo o nosso sabor. Então que nessa manhã o convite é esse, é entendermos a nossa função. A nossa função não é ser influenciado. Nada pode parar aquilo que Deus colocou em nossas vidas, aquilo que Deus nos chamou para ser. Nada pode tirar a nossa essência. Nós é que temos que influenciar com o nosso sabor, com a nossa essência. Então, que nessa manhã o convite é esse, sabe? Não seja influenciado. E aí a gente começa a perceber como Jesus é muito incrível e como a Bíblia também é muito incrível, porque são palavras que fazem todo um sentido no contexto quando a gente estuda. Então, que nessa manhã você possa ser sal, o sal da terra. Aquele que não é influenciado, mas que influencia. Aquele que, independente do que acrescente nele, não vai neutralizar o sabor. Esse é o convite dessa manhã. Tem de sal em vós?